Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Fernando Rocha e essa é a Mentoria Rocha. Hoje nós vamos falar sobre o casamento, mais precisamente sobre o amor, como fazer o meu casamento dar certo. Então, primeiro a gente fala um pouquinho sobre os conceitos de amor. Segundo Gary Chapman, autor do livro As 5 Linguagens do Amor, nós temos o amor no sentido de palavras de afirmação, em que a pessoa te elogia. Tem pessoas que são movidas, a esse tipo de amor. Nós temos o segundo tipo, que é um amor no sentido de qualidade de tempo, Eu vou doar o meu tempo para fazer aquela pessoa feliz. Existe a terceira forma, que é através de presentes. Então, existem pessoas que têm o amor na forma de receber presentes, Existem atos de serviço, que, por exemplo, uma pessoa lavar a louça, ajudar a arrumar a casa, limpar o carro, enfim. Esses são atos de serviço. E o último é o toque físico, Pessoas que gostam de abraço, de beijo, de carinho. Então é bem importante a gente saber qual a linguagem do amor do meu parceiro, da minha parceira, do meu cônjuge. E de acordo com C.S. Lewis, nós também temos 4 formas de amor, Que primeiro é a afeição natural, Aquela pessoa que eu tenho contato ali, a mãe do meu amiguinho ou meu vizinho, Aquela pessoa ali que está dentro do meu cotidiano, por eu conhecer ela, eu acabo amando, Uma forma de amor mais rasa, mas já é algum nível de amor. Em segundo, nós temos a amizade, Que nós, aí sim, já temos um nível um pouco mais profundo, no estabelecimento de confiança, de algumas diretrizes em que vai cada vez mais aprofundando esse amor. Em terceiro, nós temos o amor eros, que já é o amor que eu tenho afeição mais profunda, eu tenho um amor propriamente dito ao meu parceiro, à minha parceira, Então a gente já começa a estabelecer uma relação de amor realmente mais profunda. E a última, que é o amor ágape, Que esse amor vem realmente de Deus, Se eu entendo que esse canal de Deus através do seu amor em abundância, ele é realmente infinito para comigo, eu vou conseguir olhar o meu próximo como esse amor que ele quer de nós, que ele nos doa, porque ele me ama de graça, então eu consigo te amar também, amar o meu próximo. E a gente começou a estabelecer esses conceitos aqui de amor para a gente começar a entender, o casamento. E aí eu vou começar a dar o meu exemplo pessoal de como eu conseguia, junto com a minha esposa, nós termos um casamento que já vai para... Nós estamos hoje, em dezembro de 2024 e em julho de 2025 nós completamos 10 anos de casado. Então, como que a gente fez para poder fazer com que esse alicerce, esses pilares do nosso casamento, essa conexão, essa confiança que a gente foi estabelecendo, durante os anos, fosse realmente uma coisa duradoura, verdadeira, e que isso fosse permanente, que a gente conseguisse passar esse amor para os nossos frutos, que são nossos filhos. Então, o meu exemplo pessoal, eu fui criado com a minha mãe no interior de Minas, estudando praticamente a vida toda ali em escola pública. Eu fiz o vestibular, não passei nem na nota de corte, A primeira vez que eu tentei ali, na minha época nem existia o Enem. Então, a gente fazia o vestibular da própria universidade. E aí eu não passei, eles nem corrigiram a minha segunda etapa. Ali eu comecei a ver, falei, opa, peraí, se eu continuar nessa pegada aqui, as coisas lá na frente não vão sair do jeito que eu gosto, ou do jeito que eu gostaria. Então eu precisei assumir um compromisso verdadeiro com o meu eu do futuro. Eu falei, opa, peraí, o que eu quero? Eu quero ficar aqui na minha cidade, ter o meu emprego, ou eu quero alçar voos maiores? O que estava dentro da minha mente? E ali eu comecei a me questionar. Eu falei, não, se eu não pagar o preço agora,
vai ficando cada vez mais difícil. E ali eu comecei a estabelecer os primeiros níveis de compromisso comigo. E aí eu comecei a estudar, né? Depois de 6 meses fiz o vestibular de novo, já passei na nota de corte e ali começou a virar uma chavinha. Que ela foi virar mesmo quando eu passei no vestibular depois de 1 ano de estudo intensivo, assim, realmente dedicado, para poder passar na Federal de Alfenas, né? No curso de odontologia. Então ali eu identifiquei que as coisas só dependiam de mim. Né, já começaram a plantar as sementes de autorresponsabilidade, né, de que o meu futuro, ele realmente estava nas minhas mãos, dependia exclusivamente de mim, não eram os meus pais, ou os meus parentes, ou os meus professores, ninguém ia fazer por mim, eu realmente tinha que correr atrás se eu quisesse ser alguém na vida, né? Então eu costumo falar que a gente nasce com algumas cartas, né? Algumas pessoas nascem com mais cartas, com cartas mais poderosas, como se a vida fosse um jogo. E aí eu não escolho as cartas que eu vou nascer, mas eu escolho jogar da melhor maneira possível com aquelas cartas que eu tenho, né? Então é impossível todo mundo ter as mesmas cartas, né? Porque existem criações diferentes, existem crenças, existem mentalidade, existem pessoas que têm mais atitude, mais ação, correm mais riscos. Então, obviamente, elas vão conquistando, né, essas cartas e elas vão querer passar para os seus frutos, né, seus filhos, seus herdeiros, vamos dizer assim. E o mundo é assim, né, ele não vai mudar. Então cabe a nós entendermos como é que as coisas funcionam para fazer com que os nossos herdeiros, os nossos descendentes, tenham um jogo menos difícil do que a gente teve, né? Então beleza, passei ali no vestibular, então foi a primeira chave que eu virei realmente na minha cabeça de que eu era o responsável pelo meu futuro. Se eu quisesse ter algo, iria depender única e exclusivamente de mim. Então eu fiz odontologia, né? Uma parte eu morei de favor com uma tia, outra parte eu morei em República. No finalzinho a minha mãe já se mudou para Alfenas. Então, quando eu me formei, né? Um cara foi lá na faculdade, né? O Tarcísio, a quem eu tenho uma gratidão infinita, né? Me buscou, me fez uma proposta, né? Eu trabalhei em São Paulo durante alguns meses, assim, antes de formar mesmo. E aí depois eu já peguei, ele já me fez uma proposta, eu fui para Belém do Pará. E eu fui para Belém do Pará no dia 2 de janeiro de 2010, com uma mão na frente e outra atrás, sem nada. Assim, eu fui de ambulância da prefeitura, né? Uma história emblemática que faz parte do meu passado e que eu tenho o maior orgulho de poder contar, né? Que eu fui realmente para Belém com uma mão na frente e outra atrás, morei lá num alojamento junto com vários dentistas e ali as coisas, né? Eu fui trabalhando e incorporando valores que eu vi que faziam bem e que aquilo ia me dar resultados. Eu não sabia se a curto, a médio ou a longo prazo, mas eu sabia que uma hora as coisas iriam acontecer. Então, em 2010 ali eu comecei a trabalhar, em 2011 eu conheci a minha futura esposa, né, que é a mãe dos meus filhos, a Isabela, e aí as coisas começaram a engrenar, né? E quando duas pessoas começam a namorar, né, eu contei um pouco da minha história aqui para vocês, mas a minha história com a Isa, ela começou lá em 2011, e quando duas pessoas começam a namorar, é fundamental que o casal use esse tempo de namoro como um vestibular, né? Assim como eu fiz a universidade, você vai estudar, você vai alinhar as crenças, porque cada pessoa tem suas lembranças, suas memórias, o jeito que foi criado, né? As crenças do papai e a mamãe, o jeito de pensar que estão dentro de nós, né? Que a gente foi influenciado pelos nossos amigos, pelos nossos círculos sociais, né? Seja na escola, no judô, na natação, na pracinha em frente à minha casa, onde eu brincava, jogava bola. Então tudo isso está me influenciando, né? Então a gente precisa usar essa fase do namoro como um alinhamento de perspectiva para saber se vale a pena a gente continuar ou não.
Então, vem todas essas criações, né, esse jeito de pensar, os nossos costumes, e a gente precisa começar a alinhar sobre dinheiro, casamento, filhos, Deus, fidelidade, como que essa pessoa se comporta, para ver se vale a pena eu investir o meu tempo, a minha energia, ou não, ou eu já caio fora e já tento construir, né, a minha casa em outro terreno. Então esse tempo do namoro ele é fundamental para a gente começar a estabelecer esses pilares que vão fazer total sentido lá na frente. Então essa questão principalmente da fidelidade, ela era um ponto que para mim era uma grande dificuldade, devido às crenças que eu fui criado, né? Que casamento era ruim, que homem podia ter outras mulheres. Isso fazia parte do meu cotidiano. E até hoje, isso é muito entranhado na minha sociedade lá no interior de Minas, né? Na cidade em que eu fui criado. Isso fazia parte, isso faz parte de vários membros da minha família, né? Que o casamento não presta, que homem pode fazer o que quiser, que a mulher tem que respeitar, que homem trair, tudo bem. A mulher trair, meu Deus do céu, é uma coisa de outro mundo. Então a gente precisa começar a identificar e entender aonde essas crenças vão me levar. Será que existe algo de produtivo? Ou eu preciso começar a cada vez mais a abandonar essas coisas e pegar apenas aquilo de útil, a que eu fui submetido, a que eu fui influenciado? Então, a minha esposa Isabela, entrando propriamente no nosso casamento, ela me amou antes de ser amada. Ela acreditou em fé, ela teve esperança, ela me mostrou que valia a pena, né, investir no Fernando e que eu poderia ser melhor. Então, eu sou muito grato à minha esposa, porque ela realmente me amou antes de ser amada. E eu já fiz essa promessa, que ela vai ser amada até o fim da minha vida. É um compromisso que eu tenho, não só para com a minha esposa, mas para com a minha família. Então, quais os valores que eu quero carregar enquanto eu estiver vivo e, acima de tudo, eu quero deixar como um legado? O que vai ficar aqui depois que eu partir? Então é quando nós somos amados de verdade, igual a Isabela me amou, sem esperar nada em troca. A gente se sente até constrangido, porque o amor genuíno, a gente sente vergonha se a gente não corresponder pelo menos um pouco. A gente precisa retribuir pelo menos um pouquinho daquilo que nos foi ofertado. Com muita paciência, né? Depois de algumas indas e vindas nesse período de namoro, e aí eu fui tentando me esforçar deliberadamente, através do esforço, né? Através de entender que eu tinha os meus defeitos, né? A questão da traição, a questão da promiscuidade. Aquilo ali era uma coisa que eu tinha, mas que eu entendia que não me fazia bem. E aí você vai aos poucos abandonando, né? Aquele hábito, para não dizer um vício. Então é muito importante a gente se entender, né? Nesse processo de autoconhecimento, eu conhecendo a mim mesmo, eu vou entender o que me faz bem e o que não faz. E tá tudo bem, às vezes a gente erra, nós somos seres humanos, mas eu preciso estar numa constante e deliberada, intencional esforço para eu ter um lar mais harmônico e amoroso. Porque, acima de tudo, é isso que eu quero deixar para os meus filhos. Eu quero ter um relacionamento em paz. Eu quero ter um lar, eu quero ter uma casa em que eu me orgulhe de estar dentro dela, que é um ambiente salubre, para que os meus filhos cresçam em harmonia. Então aqui vão alguns conselhos para que tudo isso se torne realidade.
dentro do casamento de vocês. Eu quero deixar muito claro que isso é o que funciona para nós. Isso funciona aqui em casa. Isso funciona para mim e para minha esposa. Pode às vezes não funcionar para você. Então eu quero que você tenha muita maturidade para filtrar aquilo que faz sentido e o que não tiver, tá tudo bem. Então o primeiro conselho é: entenda que resultados significativos só acontecem no longo prazo. É um mal hoje do mundo, né? As pessoas querem resultado imediato. Eu já quero conhecer a pessoa, eu tô apaixonado, eu já penso em morar junto e eu já quero viver, já ter filhos. Calma, as coisas não funcionam assim. Conheça primeiro, né? Conheça primeiro você. Como é que eu vou conhecer uma pessoa se às vezes eu não conheço nem eu direito? O que me afeta? O que eu sou bom? Quais são meus pontos de melhoria? O que eu tenho habilidade? Quais são os meus talentos? Então é muito importante entender que resultados significativos só acontecem no longo prazo. E aí você vai estabelecer o que é curto, médio e longo prazo para você. Mas eu imagino que em menos de 5 anos, né, para não ficar em cima do muro aqui, as coisas não acontecem. Então você vai ficar trocando de parceiro, de parceira, esperando que aquele ali é o melhor. Não, daquele ali é o melhor. Não, depois eu troco e aquele outro é o melhor. Não, você melhora primeiro. Porque você melhorando, o seu cônjuge vai se sentir, pô, eu tô sendo amado. Como que eu não vou retribuir essa pessoa? Se essa pessoa for uma pessoa de boa índole, que vale a pena investir. Em meses, poucos anos, às vezes até meses, você já consegue saber qual a índole da pessoa. Porque todas as pessoas dão sinais. E é muito importante a gente estar atento aos sinais que as pessoas dão. Então, primeiro, foco no longo prazo. Segundo, é preciso ter um alinhamento de papéis fundamental para que as coisas funcionem. Um alinhamento de papéis entre as partes. Mesmo que ambos possam se ajudar entre si. Mas é preciso deixar muito claro quem é o responsável por cada área. Então aqui para nós o que funciona? Eu sou o responsável pelo dinheiro. A minha esposa trabalha, mas porque ela quer. Ela não precisa pagar nada dentro de casa. Eu sou o responsável pelo trabalho. Eu sou responsável por fazer dinheiro da nossa família. Eu sou responsável pelas manutenções da casa, física mesmo, né? Quebrar alguma coisa, consertar e tal. Então geralmente as coisas mais físicas, eu sou responsável pela segurança da nossa casa. Eu sou o provedor e isso é o que dá certo para nós. A minha esposa já é responsável pelo amor, pelo cuidado, pela rotina, pelos nossos filhos. Ela fica mais com as coisas intangíveis da nossa casa. E nós dois somos muito felizes com a arquitetura que nós criamos da nossa família. Mas isso não quer dizer que às vezes eu vá acordar de madrugada para ajudar. Nós temos 2 filhos, né, muito próximos um do outro. Então a gente já passou períodos bem conturbados em que os 2 acordavam de noite e eu tinha que ir para poder de alguma forma dar um suporte para ela. Isso faz parte. Ela também já trabalhou e às vezes paga alguma conta. Então, entendam bem, isso é o que funciona para nós. Cada um tem a sua responsabilidade, mas deixando muito claro que as ajudas, elas se permeiam, elas se complementam. Terceiro pilar, o respeito precisa ser um pilar inegociável. Porque a partir do momento que começam as ameaças ou agressões verbais, ou mesmo físicas, é porque vocês precisam necessariamente de ajuda externa. Na minha concepção, quando começam esses tipos de situações, é porque vocês precisam de ajuda externa. E aí vocês vão procurar.
o que faz mais sentido para o casal, que as coisas vão melhorar. Então, relembrando, primeiro, foco no longo prazo. Segundo, um alinhamento de papéis entre vocês. O que é responsabilidade de cada um? O terceiro, lembrar que o respeito, ele tem que ser um pilar inegociável. O quarto, sempre que possível, evitem muitas festas, bebidas alcoólicas, cigarro, muita comida, principalmente amizades que às vezes não condizem com o valor do casal, né? Nem todas as pessoas são bem-vindas na tua casa. Lembra que o teu lar, ele é sagrado. Você precisa entender muito bem as pessoas que podem entrar lá dentro. Não só no lar, mas dentro da vida da família. Essa célula que é fundamental, que se mantenha a harmonia, que essa célula, que esses pilares sejam construídos num alicerce, em cima de um alicerce. Para que quando vier uma tempestade, vier um problema, e eles vão vir, vocês estejam mais consolidados. Seja problemas do casal, seja problema com os filhos, seja problema externo, uma hora vai acontecer. Mas se vocês estiverem muito bem esses alinhamentos, as coisas tendem a funcionar melhor. E o quinto e último conselho é: busquem 2 ou 3 casais que sirvam de inspiração para vocês. Aquelas pessoas que são referência, né? Que é nítido que naquele lar, naquela célula, existe harmonia. E se mesmo assim, mas Fernando, eu não tenho ninguém próximo a mim. Estabeleça alguém famoso, que você não tenha o acesso, mas que você possa de alguma forma acessar a mente. E aí se perguntar: o que esse casal, o que essa pessoa faria no meu lugar? Eu tenho certeza que a luz vai chegar até você. É como se fosse uma assembleia de conselheiros. Claro que quanto mais eu tiver, melhor. Mas entenda, poucos e bons, eles vão fazer a diferença. Então, relembrando, foco no longo prazo. Tenha muito claro um alinhamento de papéis. O que é responsabilidade de cada um? Terceiro, entenda que o respeito ele é um pilar inegociável. Quando começa a coisa a degringolar, é porque necessariamente o respeito já não está mais presente naquela célula, naquele lar. Quarto, sempre que possível, evitem problemas. O que eu sei que é problemas? Então eu vou começar a evitar. Evita. Vai diminuindo essa frequência aos pouquinhos, até que a coisa se torne natural. E 5, estabeleçam conselheiros. 2, 3 casais próximos que você possa ter o acesso a que sejam conselheiros do casal, para que no momento de crise exista um observador, né, uma pessoa de fora daquele problema que consiga enxergar com mais clareza, né, aqueles problemas que às vezes você está passando. Então pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado e se tiver qualquer dúvida, eu estou à disposição. É só deixar aqui nos comentários. Um grande abraço e até a próxima.